Nós iremos ver hoje como eram vistas as questões da justiça e da filosofia, como a filosofia tratava as questões da justiça na época medieval, como que a justiça era trabalhada, as questões de justiça, de justo, do que era justo, do que não era justo, como elas eram tratadas na filosofia medieval, que nós conhecemos muito pouco sobre essas questões, mas que é muito rica para a filosofia jurídica, a filosofia medieval. Daremos agora início à filosofia do direito na era medieval. Então, a filosofia do direito na era do medieval, podemos dizer que no começo dos séculos depois de Cristo, a filosofia jurídica ainda não tinha mudado muito de aspecto. Ela ainda era muito influenciada pelo período do helenismo e pelo período também da filosofia de Aristóteles. Podemos dizer, então, que a filosofia jurídica, cria força na era medieval, ou ela se modifica na era medieval a partir da entrada da teoria da justiça. Então muda de aspecto da filosofia grega a partir da teoria da justiça com o cristianismo. Então, o cristianismo, ele que toma, ou ele que dá uma nova forma para a filosofia do direito, para as questões filosóficas. Então, é apenas com o cristianismo, ao final da Idade Antiga e no início da Idade Medieval, que alterará grandemente o pensamento filosófico e jurídico. E quais são as características dessa filosofia medieval? Quais são as características dessa filosofia medieval que a gente conhece? O que se modifica lá do pensamento aristotélico, do pensamento platônico, do fim do helenismo para a filosofia medieval? Então, quais são as principais características? A relação entre fé e razão, que a gente vai ver com as escolas que surgiram tanto com Agostinho e Tomás de Aquino. A existência e natureza de Deus é uma das coisas que são bastante problematizadas dentro da filosofia na era medieval. Então, a relação entre fé e razão, a existência e natureza de Deus e as fronteiras do conhecimento e a liberdade humana. E aí são coisas que vão ser bastante abordadas dentro do pensamento jurisfilosófico na Idade Média. A condição da liberdade humana, o livre-arbítrio, até onde o conhecimento pode interferir dentro das questões judiciais, das questões jurídicas. Então, como que é tratada as questões de justiça a partir do cristianismo, a partir da influência do cristianismo. Que cristianismo é esse que estamos falando, O quadro do pensamento jurídico e filosófico greco-romano só vai mudar substancialmente com a entrada em cena, no final da Idade Antiga, do cristianismo. Então, a visão de mundo totalmente peculiar e estranha à greco-romana. Então, não é mais parecido com o que a gente já tinha visto na Antiguidade. O cristianismo principia sua visão sobre o direito e a justiça a partir de bases muito distintas daquela da tradição filosófica da antiguidade. E aí a gente pode perceber que entra outros fatores quando o cristianismo começa a imperar, como a ideia de pecado, que era uma coisa que não existia, a ideia de pecado não existia na antiguidade. A ideia de liberdade muda totalmente o aspecto de como é entendida a ideia de liberdade, como é que o ser humano, como as pessoas, como os homens passam agora a tomar suas decisões, não é mais em relação a ele, mas sim em relação à existência e à natureza de Deus. Então as ações do homem são voltadas para a existência de Deus, a relação com o jurídico. Então, o fundamento do cristianismo é a vida e o exemplo de Jesus Cristo. Como não deixou obra escrita, nem tampouco se dedicou a uma sistematização de seu pensamento, não se pode querer enxergar
em Jesus um filósofo, né? Como muitos fazem como erro. Entendem que Jesus era um grande filósofo. A filosofia que se faz em torno de Jesus é dos cristãos. Por isso, há várias manifestações de pensamento que se arrogam a condição de cristãs. Desde o início de sua constituição, enquanto enquanto movimento de massa, o cristianismo apresentou uma variedade de interpretações e divisões de mundo. Já nos primeiros séculos da era cristã, o cristianismo enfrentou cadentes debates que forjaram posteriormente a sua condição enquanto doutrina estabelecida. Então, enquanto doutrina, né, quem foi um dos principais, por exemplo, quem foi estabilizada, né? Enquanto doutrina, quem foi um dos principais exemplos de difundir difundir o cristianismo? E aí a gente vai ver que Paulo, né, é um dos principais nomes, Paulo de Tarso, é um dos principais nomes que fazem surgir ou que fazem ganhar força o cristianismo e as novas ideias em relação às questões da fé, em relação às questões da própria justiça e em relação também às questões da lei. Então, Paulo, qual é a influência do Paulo dentro dessa questão do cristianismo? As principais características da influência de Paulo: a fé e a palavra de Deus era acima da lei humana, então ele pregava a questão da fé e da palavra de Deus acima da lei humana, e Deus era a origem do poder. Então, sua afirmação mais importante sobre o poder se encontra na Epístola aos Romanos. Nela, Paulo reconhece a justiça a partir de uma visão distinta daquela da filosofia grega. O homem justo não é o que age com justiça, e sim aquele que está sob a graça de Deus. A fé e a palavra de Deus estão acima da lei humana e dos atos. Então, diz Paulo em Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E em Romanos 3, 21 e 24, ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos. Os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então percebam, Paulo tem uma outra visão de justiça que se difere das questões jurídicas, das questões de justiça, trabalhadas, por exemplo, em Aristóteles e Platão e Sócrates, trabalhadas na antiguidade, que Platão, Aristóteles e Sócrates foram os que mais influenciaram, podemos dizer assim, dentro dessas questões de justiça. O justo não é mais aquele virtuoso de acordo com as leis da cidade. Percebam, o justo agora, ele é aquele que é virtuoso diante das leis de Deus, diante do poder de Deus. Então, o poder emana de Deus, não dos cidadãos. E isso é uma das grandes mudanças que se apresentam dentro da filosofia na Idade Média, da filosofia jurídica do direito na Idade Média. Então, a teoria da justiça, né, ela nasce principalmente na Idade Média com o cristianismo. As suas principais características são relação entre razão e fé, a existência e a natureza de Deus e as fronteiras entre conhecimento e liberdade humana. Que fronteiras são essas? As questões do pecado e da liberdade. E quem introduz essas questões dentro do cristianismo? Não é Cristo, né? Não é Jesus Cristo, mas das principais pessoas que levaram a palavra de Cristo, né, foi Paulo de Tarso. Então, um dos principais responsáveis por essa difusão. E aí ele vai
falar que a fé e a palavra de Deus estão acima da lei humana, de qualquer lei humana, e Deus é que é a origem do poder. Passando essas questões de Paulo, porque para além dele ser um grande estudioso, ou um grande apóstolo que leva a palavra de Deus, mas ele não é um filósofo, não é entendido enquanto filósofo, não é entendido enquanto júris filósofos, né? Então, quais são os principais júris filósofos da época? Quais são os principais filósofos que falam de justiça? Ou, na verdade, nem é um tema tão abordado dentro da Idade Média. Mas quais são os principais filósofos que a gente tenta estudar que trabalham essa questão da justiça? Primeiro, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho. Por que é Santo Agostinho? Porque os primeiros livros, né, têm a influência da Igreja Católica. E aí a Igreja Católica tende a nomear enquanto santo. Então, os principais nomes da própria Igreja, os principais nomes do cristianismo. Então, Santo Agostinho é um dos principais nomes da filosofia na Idade Média. Santo Agostinho, ele tinha uma influência, e aí ele cria uma escola, ou ele é o principal, além de criar a escola, ele é o principal nome da escola da filosofia patrística. E aí a filosofia patrística tem por influenciador Platão, a filosofia de Platão, as ideias de Platão. Em que sentido as ideias de Platão? Principalmente a ideia da alegoria da caverna, a ideia de conhecimento. Então, Santo Agostinho se apropria, ou a patrística, melhor dizendo, não só Santo Agostinho, porque a patrística não é só Santo Agostinho. A patrística se apropria das ideias de Platão, que a gente já viu, lá da ideia do conhecimento verdadeiro, que só é atingido no mundo inteligível, e transforma essa ideia de conhecimento verdadeiro para mundo inteligível lá em céu e terra. Lembre-se, vocês são lembrados que lá em Platão ele dizia que a alma estava aprisionada no corpo, certo? E para conhecer a verdade era necessário que a alma se desprendesse do corpo, que a alma saísse do corpo para obter um conhecimento verdadeiro. O que Santo Agostinho faz com essa ideia de conhecimento verdadeiro e de alma? Então, se a alma ela só conhece a verdade fora do corpo, o que isso nos remete? A verdade, lembre-se, na palavra de Deus, ou na Bíblia, ou que era pregada por Paulo, a verdade é Deus. E Deus é algo metafísico, né? Deus não é algo que a gente está vendo, né? Alguém que a gente está vendo, que a gente pode pegar. Deus, dentro da filosofia da Idade Média, dentro da religião, dentro do cristianismo, é algo que pode ser entendido pela filosofia platônica ou interpretado pela patrística, pela filosofia de Platão, como algo inteligível. Então, só se conhece a verdade no inteligível. Então, essa verdade só é conhecida no inteligível fora do corpo, pela alma. Então, aqueles que vão para o paraíso, por exemplo, conhecem a Deus, conhecem a verdade. Eles são capazes de chegar ao mundo inteligível. E o que eu faço para chegar ao mundo inteligível, ou chegar ao paraíso? Ou me libertar desse corpo que não serve, por exemplo? Eu tenho que ser bom, virtuoso. Eu tenho que cumprir a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, para Santo Agostinho, Deus ilumina a razão. Então, percebam que a razão ela não está separada das ideias, né? A razão não está separada do homem. Deus ilumina a razão. Então, Deus é quem nos capacita para sermos pessoas racionais, ou para sermos virtuosos, para sermos bons.
Então, essa é uma das características que está lá no começo, a relação entre fé e razão. Então, Deus é que ilumina a razão na Idade Média. Ele é que capacita o homem de pensamento racional para que as pessoas ajam dentro da sociedade de forma justa. E a supremacia do espírito sobre o corpo. Lembrem aí o que eu acabei de dizer. Espírito, alma, né? Lá de Platão, sobre o corpo, sensível. Questão das ideias em Platão, o mundo das ideias e o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, a supremacia do espírito, lá, com a ideia de Platão, a supremacia do espírito, o mundo inteligível, está acima ou vence a ideia do corpo, do sensível. Então, é uma interpretação que a patrística faz sobre o mundo sensível e inteligível de Platão. E aí, Agostinho vai dizer: creio para compreender, certo? Então, eu preciso crer primeiro para compreender as questões do mundo. Então, é necessário que eu tenha fé para compreender as coisas que acontecem comigo no mundo. Então, sem a fé, sem crer, não é possível compreender, para Agostinho. E como é que se dá a justiça para Agostinho? As questões de justiça, né? As questões de justiça para Agostinho, certo? Se dão: a lei é de Deus, então ele vai dizer que a lei é de Deus, e o justo, né? A justiça, o justo, é uma graça divina. Então, a justiça para Santo Agostinho não se vê no costume, isto é, nas ações do homem na terra, vê-se na lei de Deus. E assim sendo, não é mensurável pelos atos, mas apenas pela boca de Deus. É somente assim que se sabe que Abraão e Davi foram justos. Para Agostinho, ao contrário da tradição jurídica clássica, não é possível mensurar os atos justos. Chega-se mesmo a considerar uma presunção à busca do justo pelas próprias atitudes do homem. O justo é uma graça divina, então só Deus pode dizer o que é justo ou não. Então, a lei de Deus é que é justa, certo? Então está escrito: o justo vive pela fé, porque como ainda não vemos nosso bem, é preciso que busquemos pela fé. O próprio bem viver não o obtemos com nossas próprias forças. Se quem nos deu a fé, que nos leva a crer em nossa debilidade, não nos auxilia a crer em nossa debilidade.